Vamos ver se você vai querer responder essa aí. Vou deixar nas suas mãos. Então, vou ler. Uhum, pode ler. Como o pastor deve lidar com os conflitos internos, familiar e pastoral? Bom, vamos lá. Primeira coisa que o pastor, o líder, né? Porque aqui a gente pode colocar o líder, não somente o pastor. Porque daqui a pouco eles vão falar que a gente está aqui para falar mal de pastor. Isso não é verdade. Eu preciso entender, gente, que existe uma autoridade sobre o pastor enquanto pastor da igreja, o líder, né, na função que ele exerce na igreja, e existe essa atuação dele enquanto homem, enquanto pai, enquanto provedor do lar dele. Então, se esses conflitos internos, né, eles são por causa de algo da igreja, não está tendo aí uma separação de função, né? É o que eu falei aqui há um tempo atrás. A gente não tira a capa de pastor e veste a capa de pai, veste a capa de mãe, não é isso. Mas eu preciso entender que a minha casa, eu na qualidade de pastor, eu estou ali na minha casa como sacerdote do meu lar, né? Uhum. E os conflitos que provavelmente estejam acontecendo na igreja, eles não podem repercutir dentro da minha casa, né? Eu não sei aqui o conflito, o que é mais específico, né? Mas o pastor, enquanto dentro da casa dele, ele é o sacerdote do lar, ali dentro ele é o marido, né? O esposo, o pai, o provedor. Então, nós não podemos permitir que os conflitos que a gente esteja vivendo fora venham para dentro do nosso lar, né? Isso de uma forma geral, gente, não só o pastor aqui no caso, né? O líder. O conflito que você vive, às vezes, no seu trabalho, ele tem que permanecer lá até ser resolvido. Eu não posso trazer para minha casa, né? Porque as pessoas que estão ali na minha casa, elas não têm nada a ver com aquela situação que eu estou vivendo lá de conflito, né? Exato. E esse conflito está sendo gerado por causa de quê? Qual a necessidade, sentimento dessa pessoa, do conflito, que não estão sendo correspondidas, né? Então, E, às vezes, também, gente, dá um toque para a pessoa, né? Fala assim, olha, você já pensou que você está um pouco, né, assim, mais nervoso? Está precisando de umas férias, né? E a gente tem essa questão também de férias, que os pastores aí não tiram férias, né? Não tiram um momento para descansar, para relaxar um pouco. Gente, pastor não é super-herói, né? Líder de igreja não é super-herói, não é super-homem, que dão conta de tudo, que mata no peito. Não é assim que funciona. Exato. Nós sabemos que o número de líderes, principalmente pastores, se suicidando, né, é um nível muito alto. Exatamente. Então, os pastores também, os líderes, eles precisam, né, ter esse acompanhamento também com um profissional da área da saúde mental, para não transbordar, né? Exato. Porque o que faz transbordar não é a primeira gota, a última gota, é a primeira, né? Então, é isso aí. Fica essa dica aí para olhar de onde está vindo esses conflitos. E, na verdade, o pastor, ele tem que saber separar. É isso aí que você está falando mesmo. Porque, infelizmente, a demanda de filhos desviados hoje, filhos de pastores, é muito grande. Por quê? Porque tem pastores que levam os problemas para casa. Eu, por exemplo, lá em casa, a gente tem um cuidado gigantesco de não ter reunião com pastores na nossa casa. Para quê? Porque eu não quero que os nossos filhos tenham acesso a problemas. Ouvem, né? Exatamente. As Por quê? O que acontece? Porque a gente sabe que nós somos falhos, somos sujeitos a falhas, somos seres humanos, somos pecadores. Só que eu não preciso levar essa carga para os meus filhos. Eu não preciso que eles saibam de demandas que vão afetar a vida espiritual deles. Até porque, principalmente criança, adolescente, estão em formação. Não tem maturidade, né? Não tem maturidade alguma. Então, assim, se eu levo esse problema para dentro do meu lar e coloco em pauta, em mesa, na hora de um café da tarde, ou almoço, ou jantar, eu estou fazendo o quê? Eu estou jogando os meus filhos no mundo. Porque eles não têm que ter acesso a problema pastoral. Então, assim, no meu lar, eu tenho um cuidado imenso, eu e meu esposo, já é
tratado entre nós. Que problema de igreja a gente resolve em igreja. Assuntos, esses assuntos, por quê? Porque eu estou blindando os meus filhos, estou blindando a mente dos meus filhos. E fica uma dica aí para vocês, mulheres. Muito cuidado ao falar assuntos perto dos seus filhos, que vai trazer cargas emocionais para eles que eles não têm que ter. Não é e às vezes até não é nem questão de igreja, é coisas da família mesmo, que as pessoas estão tratando sem nenhum pudor, né? Exatamente. Então tem coisas que não devem ser faladas em qualquer ambiente, perto de, né? Principalmente criança, adolescente, a gente tem que ter realmente essa proteção com eles. Exatamente, porque eles vão reproduzir tudo aquilo que está sendo eles não têm ouvido. maturidade para processar o que está ouvindo, né? Exato. E assim, essa questão eu indico, tá, irmãos? Os pastores também precisam fazer terapia. Precisam. Porque vão guardando sentimentos, guardando problemas. Aí acaba que esses problemas começam a afetar a vida familiar. E aí eu acredito que essa pergunta pode ser que foi nesse sentido também, pode ser nesse sentido. Por quê? Porque se eu não consigo lidar com essa situação de igreja, eu vou levar para dentro do meu lar. E aí começa a gerar estresse.